Bom, continuando então, gente, vamos falar sobre as visões que Amós teve. Capítulo 5 de Amós fala sobre as visões. Sobre o julgamento das nações, né, que a gente estava falando no vídeo anterior, sobre Damasco, sobre Gaza e a Filisteia, Tiro e a Fenícia, Edom, Amon, né? A gente vamos só dar só uma passadinha para a gente ver aqui. A gente viu primeiro sobre Damasco, né? O que eles estavam fazendo de errado. Depois, Gaza e a Filisteia, por 3 crimes de Gaza e por 4 não revogarei, porque deportaram populações inteiras para entregá-las a Edom. Enviarei fogo contra as muralhas de Gaza, e ele devorará os seus palácios. Tiro e Fenícia, por 3 crimes de Tiro e por 4 não revogarei, porque entregaram populações inteiras de cativos a Edom. De novo aqui Edom, né? Assim falou o Senhor, versículo 11, por 3 crimes de Edom e por 4 não revogarei, porque perseguiu a espada o seu irmão. Quem que é irmão de Edom? Israel, né? Porque lembra da história de Esaú e Jacó? Esaú e Jacó, na verdade, são Edom e Israel, né? São as mesmas pessoas. Porque perseguiu a espada o seu irmão e sufocou a sua misericórdia, guardou para sempre a sua ira. O profeta está colocando um detalhe aqui interessante no versículo 11, guardou para sempre a sua ira. E aí tem um comentário, guardou para sempre, sua ira rasga para sempre. Então, parece que o profeta estava se referindo àquele episódio de quando Esaú ficou irado com seu irmão Jacó por ter sido enganado, né? No caso lá das lentilhas. Foi enganado lá na sopa de lentilhas, aí perdeu a primogenitura. Então parece que Esaú guardou essa ira para sempre, por causa desse acontecimento. E é mais um aprendizado para a gente aqui, né? Para a nossa vida. Nós temos que perdoar, nós temos que nos esquecer. Porque Deus aqui, ele é bem claro, né, através do seu profeta. Perseguiu a seu irmão, sufocou a sua misericórdia, guardou para sempre a sua ira. Então muitas coisas que acontecem com a gente, que as pessoas fazem com a gente, muitas vezes a gente guarda, né? A gente diz que perdoa, mas na verdade fica lá guardadinho, embrulhadinho, bonitinho, lá dentro do coração, lá naquelas portas, naquelas gavetas mais secretas do nosso coração. E Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Deus sonda o mais profundo do nosso coração. E Ele sabe se realmente a gente perdoou. E a gente também sabe, né, se a gente realmente perdoou. Então, um dos principais motivos para que Deus estivesse aqui ameaçando a Edom é com relação a não liberar perdão. Porque se Edom estava fazendo isso com Israel, né, talvez estava se lembrando de coisas passadas. Estava guardando no coração lembranças passadas do que o seu irmão fez com ele. Então nós temos que tomar muito cuidado, temos que ficar atentos para que a gente não guarde em nosso coração alguma raiz de amargura. Nós temos que perdoar. Isso é fácil? Não é fácil, né? Não é fácil, claro que não é fácil. Mas nós temos que praticar, temos que nos esforçar e nos livrar de toda raiz de amargura. No versículo 10, antes de avançar, vamos ler o versículo 9, o versículo 10, que fala sobre Tiro e a Fenícia. Assim falou o Senhor, por 3 crimes de Tiro e por 4 não revogarei, porque entregaram populações inteiras de cativos a Edom, que a gente já tinha lido, e não se lembraram da aliança de irmãos. Olha que interessante. Que aliança de irmãos é essa? De Tiro. Que aliança que é essa? Bom, a gente, pelo que a gente pode perceber aqui, essas populações que foram entregues como cativos, talvez tivessem
judeus aqui no meio. Então, talvez tivesse alguns, judeus não, porque judeus é da tribo de Judá, mas alguns israelitas talvez estivessem nesse meio desses cativos aqui que foram entregues a Edom. E fala que não foi respeitada uma aliança de irmãos. Ora, Tiro não tem nenhum tipo de irmandade com Israel. Mas que aliança é essa, então, que a Bíblia está falando? Que aliança de irmãos é essa? Lembra quando Salomão estava edificando o templo de Jerusalém? E aí foi contratado um senhor lá chamado Hirão. Então, esse Hirão, né, ele era de onde? Ele era de Tiro, da cidade de Tiro. Né? Esse Hirão, que inclusive ele cedeu madeira para poder ajudar na construção do templo. E esse Hirão de Tiro, ele chama Salomão de seu irmão. Ele chama meu irmão. Não que eles não eram irmãos de sangue, né? Eles não eram irmãos, mas eles se consideravam como irmãos. Foi feita uma aliança entre Salomão e esse rei de Tiro, uma aliança de irmandade, ou seja, eu não vou fazer nada que te prejudique e nem você vai fazer nada que me prejudique. Foi feita uma aliança de irmandade, mas na época aqui do profeta Amós, essa aliança foi quebrada. E a gente já falou na semana passada que Deus, ele é um Deus de alianças. Deus, ele respeita as alianças e ele detesta que alianças sejam quebradas. E aqui no tempo de Amós, alianças de irmandade estavam sendo quebradas, inclusive com Edom também. Avançando aqui agora, vamos ver então, depois fala também sobre Moabe, né? Fala sobre Moabe no capítulo 2. Por 3 crimes de Moabe, por 4 não revogarei, porque queimou os ossos do rei de Edom. Mais uma vez, repara que a briga, que a confusão toda aí é sempre entre essas nações aí, né? Nações próximas de Israel. Moabe, os moabitas que eram descendentes de Ló, né, com a filha mais velha, né, era de uma relação incestuosa que aconteceu do pai com as filhas, né, eram todos próximos ali, eram todas nações próximas. Os filisteus também, que ficavam ali no sul de Israel, né, de Judá, ou melhor, no extremo sul de Judá, né, Moabe, que ficava ao noroeste, Amon também, que ficava ali próximo. Então eram nações próximas a Israel. Mas no versículo 4 do capítulo 2, Deus também ele entra em juízo com quem? Com Judá. Então quer dizer, não foram só as nações politeístas, as nações que cultuavam vários deuses, que estavam sendo ameaçadas. A nação de Judá também foi ameaçada. A tribo de Judá também foi ameaçada. E qual foi o crime? Ou melhor, voltando lá para Moabe, antes que eu esqueça, porque queimou os ossos do rei de Edom. Versículo 1. Na visão do judeu, do israelita, praticar a incineração, ou queimar ossos, era um crime abominável. Porque eles acreditavam, né, e faziam bem crer nisso, que a pessoa ela podia ressuscitar, né, que a pessoa podia se levantar dos mortos, ela iria ressuscitar, talvez no final dos dias, quando começasse o milênio. Eles tinham essa crença, né? Então não podia queimar, eles não praticavam a incineração. Então incinerar aqui para eles era um ato hediondo, era um ato terrível. Então foi exatamente o que Moabe fez com um dos reis de Edom. Judá, versículo 4. Assim falou o Senhor, por 3 crimes de Judá e por 4 não revogarei, porque desprezaram a lei do Senhor e não guardaram os seus decretos. Suas mentiras, e aqui na minha Bíblia, mentiras está com a letra M maiúscula. Suas mentiras, no caso aí, são os seus ídolos, né?
No caso aí são os seus deuses. Deus ele compara esses deuses à mentira. Os seduziram, aquelas atrás dos quais os seus pais correram. Então, o principal pecado de Judá aqui é com relação a não guardar a lei. Conheciam a lei, né, diferente desses outros povos que andavam na escuridão, né, não tinham conhecimento da lei. E a palavra de Deus diz que a gente já viu, inclusive, na semana passada, o povo peca por falta de conhecimento, né? Essas nações podiam até falar, mas eu não conheço a lei de Deus, como é que eu posso guardar a lei de Deus? Como é que eu posso andar diante de Deus, fazer as coisas que Deus se agrada, se eu não conheço a lei dele? Eles podiam até alegar isso aí, né, essa desculpa. Mas no caso de Judá, eles conheciam a lei. Eles estavam errando porque eles estavam cometendo um duplo crime contra Deus. Primeiro, praticar a idolatria, né? Ou melhor, primeiro, não guardar a lei. E segundo, praticar a idolatria. E também Deus, ele não punia essas nações só pelo fato delas serem idólatras, só pelo fato delas adorarem outros deuses. Não era só esse o motivo. Os motivos que envolviam aí o fato de Deus querer puni-las eram mais do que simplesmente o fato de serem idólatras. Eles praticavam injustiça com as pessoas, né? Eles praticavam roubos, eles praticavam assassinatos, eles praticavam violações, né? Eles se apropriavam de bens e de terras que pertenciam a outras pessoas. Então Deus não estava punindo só pelo pecado de idolatria. Senão você pode pensar assim, poxa, Deus ele só quer que a gente adore apenas a Ele. Eu não posso escolher adorar outro Deus? Até pode, só que você vai quebrar a cara, porque você vai estar adorando uma mentira, né? Como Deus fala que uma mentira. Mas o motivo não era só a idolatria. O motivo também era a injustiça que eles praticavam, né? Os outros crimes que eles praticavam também. Inclusive Judá, que começou a se desviar da lei de Deus, né? Esses sim não podiam alegar que eles podiam adorar outros deuses, porque eles conheciam o Deus verdadeiro. Eles conheciam o Deus de Israel, né? Eles ouviram falar dos milagres, das coisas que Deus fez lá no Egito, quando tirou o povo do Egito. Então estes aqui não tinham desculpa. Por isso que foram punidos de uma forma tão terrível, porque tinham conhecimento. Antes não conhecer e fazer o que é errado, do que conhecer, né, do que saber o que é errado e mesmo assim fazer. O que é o que acontecia com esse povo aqui. E também fala sobre Israel, no verso 6. Assim falou o Senhor, por 3 crimes de Israel e por 4 não o revogarei. Porque vendem o justo por dinheiro. Olha só a injustiça que a gente acabou de comentar. Então não era só idolatria, eram injustiças também. Vendem o justo por dinheiro e o indigente por um par de sandálias. Os profetas eles estavam protestando aqui muitas vezes contra a venalidade da justiça. Ou seja, o que significa isso? Eles estavam resolvendo as coisas aqui, as causas, né? As causas da justiça, usando julgamentos injustos, ou então recebendo algum tipo de propina, recebendo algum tipo de suborno para poder defender um em detrimento do outro. Então, quer dizer, estava totalmente corrompido. É uma coisa que acontece muito nos nossos dias, né? A justiça que se vende, que se corrompe, aonde o rico ele tem mais oportunidade do que o pobre. O pobre que não tem dinheiro para se defender, ele é preso, né? Porque não tem como se defender, não tem condições. E o rico, muitas vezes, ele paga a sua liberdade, né? Mesmo estando errado, ele paga a sua liberdade corrompendo a justiça. E a justiça se corrompendo, se vendendo. Era o que estava acontecendo aqui também no tempo de Israel. E aí no verso 7,
Eles esmagam sobre o pó da terra a cabeça dos fracos e tornam torto o caminho dos pobres. Um homem e seu pai, olha só que terrível, um homem e seu pai vão à mesma jovem para profanar o meu santo nome. Um homem e seu pai vão à mesma jovem. Então, provavelmente, eles compravam lá uma moça, né, uma jovem, o pai e o filho compravam uma escrava, né, e os dois abusavam dela. Então, isso era terrível diante de Deus. Era terrível. Deus fala que isso é profanar o nome dele, isso é profanação, é terrível. Era esse tipo de cenário que Israel estava vivendo. Mesmo sendo abençoado por Deus, mesmo sendo próspero, mesmo Deus permitindo que suas fronteiras se alargassem, né? Estava vivendo um tempo de prosperidade, mas estavam praticando atos terríveis diante de Deus. E a gente acha, às vezes, que as coisas elas passam desapercebidas. Se a gente vê essa lista de coisas que estavam acontecendo aqui, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, toda hora, todo momento. Né? O nosso país, se as pessoas verem isso aqui nos jornais de hoje, aqui do Brasil, elas vão achar normal, porque são coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia normalmente, estupros, roubos, assassinatos, violência, né? Tráfico de drogas, corrupção, a justiça corrompida. Então, quer dizer, tudo que está acontecendo aqui, que aconteceu aqui nesse tempo, são coisas que estão acontecendo no nosso tempo. E aí a gente começa a entender por que Deus está permitindo as pragas. Por que Deus está permitindo essa doença, essa epidemia, né? Que as pessoas estão falando que é a retaliação do inimigo. Né? Por que Deus está permitindo isso? É só ver a nossa volta o que está acontecendo. É a mesma coisa que acontecia no meio desse povo aqui, acontece nos nossos dias e de forma escancarada. O versículo 8 fala: eles se estendem sobre vestes penhoradas ao lado de qualquer altar. Então, quando a pessoa ela não tinha como pagar a sua dívida, quando o pobre não tinha como pagar a sua dívida, o que ele fazia? O credor vinha até a casa dele e tomava a capa dele, tomava o manto dele, tomava a veste dele e usava aquilo como garantia para que a dívida fosse paga. Só que como era uma pessoa pobre, como que ela ia pagar? Ela ficava sem a veste, ficava sem a capa, ficava sem proteção, e Israel fazia frio, ficava sem proteção. E a palavra de Deus diz que se o pobre clamasse a Deus, ele ouviria. Né? Então os ricos aqui, as pessoas, os credores aqui, eles estavam abusando da autoridade. Né? Inclusive a própria lei de Deus diz, se um pobre ele dever alguma coisa, te dever alguma coisa, não tome a capa dele, não deixe ele dormir sem a sua própria capa, sem as suas vestes, sem a sua túnica, né? Porque se ele clamar a mim, eu ouvirei. Então está na lei de Deus isso, inclusive. Né? E os pobres estavam sendo oprimidos aqui. Muito bem. No verso 8, a continuação do verso 8, fala o seguinte: e bebem vinho daqueles que estão sujeitos a multas na casa de seu Deus. No banquete sagrado que sucede aos sacrifícios, trata-se sem dúvida do Senhor, mas ele é rebaixado ao nível de ídolo, quando é honrado com bens tirados aos infelizes e sobre a aparência de ilegalidade, multa ou confisco dos bens de devedor que não pode pagar. É o que a gente falou aqui. Eles estavam confiscando as coisas dos pobres porque eles não tinham como pagar suas dívidas, né? E isso para Deus era um ato hediondo. E estavam festejando ainda. Né? Fala sobre vinho aqui. O vinho era bebido nas festas. Estavam festejando ainda com essas coisas que eles tomavam dos pobres. Né? Mas eu destruíra diante deles o amorreu. Olha o que Deus fala.
cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos, destruí seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Deus estava dizendo o seguinte: quando eu tirei eles da terra do Egito, eu fui na frente e destruí todos os seus inimigos. Os amorreus, que eram um povo poderoso, né, preparado para a guerra, eram homens altos, homens poderosos, né? Deus destruiu esse povo da frente de Israel para que Israel passasse, e o povo não estava se lembrando disso. O povo não estava levando isso em conta, não estava levando isso em consideração. Verso 12, é o que eles estavam fazendo. Mas vós fizestes os nazireus beber vinho. Verso 11, antes do verso 12. Suscitei de vossos filhos profetas e de vossos jovens nazireus. Não foi realmente assim, israelitas, diz o Senhor, mas vós fizestes os nazireus beber vinho e ordenastes aos profetas, não profetizeis. Lembra que um nazireu não podia tomar vinho? Lembra no caso de Sansão? Sansão ele não podia tomar vinho, o nazireu não podia tomar vinho, né? Não podia nem comer uva. No caso de Sansão não podia cortar o cabelo também, os nazireus, né? O que Deus estava dizendo aqui? Deus estava dizendo que o povo estava induzindo os consagrados de Deus a pecar. Os próprios israelitas aqui estavam induzindo aqueles que eram consagrados a pecar, a se desviar de Deus. Eram pedras de tropeço, né? E Jesus fala sobre isso. Jesus fala: ai daquele que faz um destes pequeninos meus servos tropeçarem. Melhor amarrar uma pedra, né, com uma corda no pescoço e ser jogado no fundo do mar, do que fazer um desses pequeninos tropeçarem. E era exatamente o que os israelitas estavam fazendo, né? Não queriam ouvir os profetas, estavam induzindo os profetas e os consagrados de Deus a pecar. Muito bem. Capítulo 3 fala sobre a eleição, né? Depois fala sobre Samaria também, a corrupção de Samaria, né? Samaria, que é a capital do Reino do Norte. Deus também faz ameaças contra Betel e as habitações luxuosas, né? Não que Deus ele condena a riqueza, mas ele condena a riqueza mal adquirida, e ele condena também as pessoas fúteis, as pessoas vãs, as pessoas que, quando são abençoadas por Deus, se esquecem dele, né? As riquezas, elas vêm de Deus. Ser rico, se tornar rico, é dom de Deus, né? Isso vem de Deus, isso provém de Deus. Mas o que estava acontecendo com esse povo aqui é que eles estavam se esquecendo de Deus e se entregando a essas riquezas, e vivendo em prol dessas riquezas, dessas coisas passageiras, dessas coisas terrenas. E Deus estava dizendo para eles que eles seriam destruídos por causa disso. Capítulo 4 fala contra as mulheres de Samaria, inclusive são chamadas de vacas de Bazã, né? Bazã era um território onde havia gado graúdo, né? Havia bois, era um local aí onde havia criação de gado, criação de bois, e essas mulheres, elas estavam exigindo de seus maridos do bom e do melhor, né? Mas estavam vivendo vidas fúteis, não serviam a Deus, não buscavam a Deus, não se consagravam, não eram mulheres que procuravam levantar os seus maridos, né? Pelo contrário, né? Só ficava explorando, só pensando em coisas materiais, coisas fúteis, né? E Deus também faz uma advertência contra elas também. Fala sobre a impenitência, né? O que é uma pessoa impenitente? É uma pessoa que não reconhece que está em pecado. É uma pessoa que não se arrepende, uma pessoa que não olha para si mesma, né, e decide: não, eu preciso mudar, eu preciso me arrepender, eu preciso me consertar, eu preciso voltar para Deus. Então Deus ele faz um alerta, dá uma ameaça, inclusive, né, no verso 4, do capítulo 4, olha o que Deus fala: entrai em Betel e pecai, em Gilgal e multiplicai os pecados.
Ofereceis pela manhã os vossos sacrifícios, e ao terceiro dia os vossos dízimos. Queimai pão fermentado como sacrifício de louvor. Proclamai vossas oferendas voluntárias, anunciai-as, porque assim que gostais, israelitas. Amós estava sendo irônico aqui, né? Estava sendo irônico, porque o povo aqui gostava de cumprir as suas práticas religiosas, né? Os seus costumes religiosos, mas não fazia isso de coração. Não fazia isso de todo o coração. Eram só rituais religiosos que eles aprenderam. E novamente Deus usando aqui a cidade de Betel e a cidade de Gilgal, que a gente já falou sobre isso quando a gente viu o profeta Oséias, né? As principais cidades ali do Reino do Norte, as cidades que tinham santuários ali, idólatras, para cultuar outros deuses, a cidade de Betel, que foi uma cidade aonde Jacó teve aquela visão da escada, né? A cidade de Gilgal, aonde Josué, quando atravessa o Rio Jordão, ele se acampa ali com o povo, né? Antes de conquistar a terra prometida, antes de derrubar as muralhas de Jericó. Então, novamente Deus está usando aqui dois símbolos de orgulho da nação de Israel. Dois símbolos que traziam a memória do povo coisas boas do passado. Mas esse povo aqui estava longe do povo do tempo de Josué, né? Estava longe com relação a servir a Deus, com relação a buscar a Deus, né? Eles só tinham essas lembranças, mas eles não praticavam as coisas que Josué praticava, né? Os seus antepassados. E aí Deus fala para eles que eles praticavam esses sacrifícios, esses atos, como se fosse apenas um ritual. Não fazia de todo o coração. E depois ele fala no verso 7, eu também vos privei de chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra cidade eu não fiz chover. A gente vê a soberania de Deus, né? Como Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Capítulo 4 também fala sobre os campos que não eram regados mais pela chuva, que estavam perecendo. Deus, ele compara Israel com as outras nações. Quando o profeta Amós, ele começa a ameaçar essas outras nações, né, a trazer essas ameaças às outras nações, a gente vê que Israel e Judá está no bolo, está no meio também. Então isso pareceu horrível aos olhos dos israelitas. Como que Deus compara a gente com as outras nações? Eles que tinham tanto orgulho de ser o povo escolhido, o povo eleito, o povo separado, né? Deus estava tratando com essas outras nações, mas ao mesmo tempo falando com eles também, colocando eles no bolo ali. Vocês não são diferentes dessas nações, porque vocês estão praticando as mesmas coisas que elas praticam. Então esse orgulho que vocês têm aí de ser a nação eleita, o povo eleito, o povo separado, isso para vocês não passa de vaidade, porque vocês vão ser destruídos da mesma maneira que eles, se vocês não se arrependerem. Eu vou dar mais uma pausa aqui e quando eu voltar a gente continua.